Bom dia a todos vocês, meus amores. Desejo que vocês estejam bem, tá? A vocês e a família de vocês também, tá? Que todos estejam na proteção de Deus. Para nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso conteúdo, tá? Fazendo uma retomada, claro, da aula passada também, né? Nós falamos, tá? Nós falamos um pouquinho sobre que o céu, ele marca o tempo, né? Então, geralmente, o tempo ele é marcado, né? Pela hora, pelos minutos, pelos segundos, tá? E aí, geralmente, na nossa vida, né? Na nossa vida escolar, nas nossas programações, nós utilizamos o calendário escolar, que está na página 18, tá? Esse calendário escolar é justamente para nos dizer a nossa programação, né? E às vezes para nós nos programar do que nós queremos para eventos futuros aqueles que ainda vão acontecer, né? Eventos da escola, né? Eventos como, por exemplo, aniversário. Então, esse calendário escolar, ele é justamente para isso, para a gente poder fazer a nossa programação durante o ano todo, né? Então, no caso, esse calendário também, gente, ele vai nos situar, na verdade, na passagem do tempo, né? Para que a gente possa fazer o quê? Nos organizar, como eu já falei anteriormente. Nos organizar naquilo que a gente está programando para nossa vida, tá? Tanto escolar quanto familiar, tá bom? E aí eu deixei para vocês, eu deixei na página 20 também, né? Um trecho de um livro onde vocês fariam uma interpretaçãozinha, né? Nesse trecho do livro, né? Um meninozinho, ele conta um pouquinho sobre a história dele durante alguns eventos diários, como por exemplo, do anoitecer até o amanhecer, tá? E hoje nós vamos, tá? Nós vamos para a página 21, né? Continuar o nosso conteúdo, que vai estar na página 21, tá? Então, ele coloca lá no livro de vocês o sol e o dia como tema para hoje, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai observar a partir daí do livro que ele fala? Antes da gente comentar o livro, eu gostaria de falar para vocês que o sol, ele é de fundamental importância, né? Quando a gente fala, por exemplo, do sol, o sol, ele é de fundamental importância, né, para todos nós seres vivos, tá? Então, por que ele é de fundamental importância para todos nós seres vivos? Porque ele fornece luz, tá? Ele fornece a luz, né, o calor e a energia também, né? Eu acredito que vocês lembram também logo lá no Positivo Volume 1 também, que a gente falava muito sobre os nutrientes das plantas, né? Então, os nutrientes das plantas seria quem? Uma palavrazinha que a gente mencionava, fotossíntese, né? Que a fotossíntese, na verdade, ela é o processo, né, de alimentação da planta, tá ok? Então, é importante a gente falar, né, que o sol, ele é de fundamental importância para os seres vivos, né? Enquanto eu falo seres vivos também, é bom que fique bem claro que os seres vivos, né, são tantos as plantas quanto nós, seres humanos. Alguns animais também dependem desse processo, né, do sol, tá? Então,
ele é de fundamental importância para os seres vivos porque ele fornece luz, calor e energia, né? Então, quase todos nós seres vivos dependemos do sol para o quê? Sobreviver, né? Então, a gente poderia também falar que ele não é só importante também para isso, o sol, né? Ele tem muitos benefícios, né? Qual a importância do sol, por exemplo, para a nossa saúde humana, né? Enfim, benefícios como fortalecer o nosso sistema imunológico, né? No tratamento de algumas doenças também, tá? Ele é de fundamental importância também por conta do combate à depressão. Alguns estudos colocam também, né? Uma pessoa depressiva, entre outras doenças, tá? E também a gente poderia citar alguns benefícios, né? Da luz solar para, vamos supor assim, para algumas pessoas também, né? Então, nós sabemos que a luz solar, ela ajuda o quê? A prevenir muitas doenças em geral. Além de que no sol nós temos um tipo de vitamina, né? Não sei se vocês sabem, mas, né? O sol também ele fornece vitaminas pra gente, tá? Então, é importante a gente verificar que esse tema nosso, o sol e o dia, né, ele é de fundamental importância para a gente observar que o sol, né, no nosso livro do positivo, ele fala isso, né, tá? No nosso livro do positivo ele fala isso também, que o sol ele já surgiu há milhares de anos, né? E nesses milhares de anos, algumas pessoas elas já observavam o céu durante o dia e a noite, né? Então, o que elas viam? Elas viam como a gente vê hoje em dia, até hoje. Elas viam o sol surgindo pela manhã de uma parte do nosso planeta, que essa parte seria leste, né? Do lado leste. Então, percebia-se também, né? Que ficava mais alto, né? No céu até a metade do dia. No caso, a gente poderia dizer meio-dia, né? E ele voltava a ficar mais baixo até ele se pôr, na verdade, no lado oeste do fim da tarde, tá? O nosso livro do Positivo da página 21, ele menciona isso também, né? E aí é importante também a gente verificar, né? Que nós temos no nosso livro, tá? Uma representação, tá? Aqui, uma representação bem aqui, né? Essa representação é do movimento diário do Sol, né? Desde a manhã até o fim da tarde, como ele tá colocando nas setinhas para vocês. Começa pela manhã e termina ao fim da tarde, ele se pondo, né? Tá? Então, essa representação, ela vai simbolizar isso, né? E a gente observa nessa representação, né, diária do Sol, que esse movimento geralmente ele é aparente, ou seja, ele tem somente uma impressão de que o Sol ele se move, ou seja, às vezes a gente tem uma impressão de que o Sol ele se move, né, no céu, né? E aí que vem algumas questões também que a gente poderia discutir aqui, né? Porque nós temos a impressão, né, de que o Sol se movimenta no céu. Isso também está falando no nosso livro positivo, né? Não só nós temos vamos supor assim, uma impressão, mas também muito antigamente as pessoas ao observar esse movimento no céu, elas também ficavam imaginando, né? Isso. Então, a gente poderia dizer assim,
a pergunta seria por que a impressão de que o Sol ele se movimenta no céu, né? Então, a gente diria o seguinte, né? Essa impressão desse movimento, né? É porque, por exemplo, a Terra, nós sabemos que a Terra ela está em movimento, né? E quando ela se move, no decorrer do dia, a gente tem essa impressão, né? De que o Sol, ele está se movimentando em vez da Terra, né? Então, é uma das curiosidades também das pessoas desde antigamente até os dias de hoje, né? E a gente poderia também se perguntar, né? Entre outras perguntas, como por exemplo, né? Por que nós temos a impressão de que a Terra está parada e de que o Sol, né? Que se movimenta em torno dela, né? No caso é de que o Sol se movimenta em torno dela. Então, essa impressão que nós temos também é que, por exemplo, é que ele, né, no caso o Sol, né, ele se move em torno da Terra, né? E às vezes parece estar parado, né? Às vezes a gente observa que a Terra está parada, não é? Mas isso não está correto. Na verdade, alguns dados científicos, eles vão mostrar que a Terra, ela gira em torno do Sol, né? Então, nós temos a impressão contrária porque olhamos o quê? O mundo a partir da nossa própria referência, ou no caso de nós mesmos. Então, às vezes, nós somos, um referencial, né? E acabamos pensando, né? E acabamos não pensando, mas tendo essa impressão, tá bom? Então, a gente poderia também perguntar, entre outras perguntas que a gente vai se fazer, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Voltando já para o nosso positivo, né, na página 21, ele fala isso pra gente. Ele fala que quando a gente... Antigamente, né, as pessoas, quando observavam o movimento do céu, muitas pessoas imaginavam que o Sol se movia ao redor da Terra, né? Então, de leste, que seria o sentido, né, para o oeste. Essa forma de pensar ela foi aceita por muitos séculos, né? E a partir daí, dessa forma de pensar, que ela surgiu muito antigamente, né, e foi aceita por séculos na história, veio estudos científicos que mostraram, né, que o movimento diário do Sol, ele é aparente, né? Ou seja, o Sol ele não se move da parte leste para oeste, né? Então, como eu já havia falado anteriormente, naquela indagação que a gente fez, né? Na indagação assim, por que temos a impressão de que a Terra está parada, né? É de que o Sol que se movimenta em torno dela, da Terra, né? Então, aqui, os cientistas estão mencionando isso também, né? Nós temos, na verdade, uma impressão, né, do movimento diário, mas nós sabemos que o movimento diário do Sol é aparente, ou seja, é contínuo, né? A gente consegue visualizar, é aparente, vai ser contínuo isso que vai acontecer, mas o Sol ele não se move, né? O Sol ele não se move de leste para oeste. Nós temos essa impressão. Por que nós temos essa impressão? Porque a Terra ela gira em torno de um eixo imaginário, né? Como um peão, por exemplo, que muitas de vocês eu acho que já brincaram de peão, né? Ou vocês, ou os pais de vocês. É meio que engraçado, né? Então, se vocês observaram um peão, ele tem um eixo, né? Que ele vai ficar girando, girando, girando lá no chão, quando a gente joga ele, né? Então, a Terra também, ela tem esse eixo imaginário, né? Como de um peão, e esse eixo ele vai girar ao redor de si mesmo, né? Então, esse movimento esse movimento que a gente tem, de que a Terra gira em torno de um eixo imaginário, ao redor de si mesmo, ele é chamado de quê? De rotação,
né? E essa rotação é que vai dar as origens, né, aos dias e às noites, tá ok? Então, vamos supor que nós temos aqui, como eu falei para vocês, é uma representação, tá, de um movimento de rotação da Terra, onde, né, a Terra ela tem um eixo imaginário que vai seguir esse movimento de rotação. E a partir desse movimento de rotação, né, onde ela vai girar em torno de si mesmo, nesse eixo, é que nós vamos ter os dias e as noites, tá ok? Esse aqui seria o eixo imaginário que ficaria dentro e o movimento de rotação, tá? Então, nós vamos dar continuação na página 22, tá? Desculpa. Na página 22, e ele faz algumas indagações também na página 22. Ele fala por que não percebemos que a Terra gira, né? Então, se a gente observar isso, a gente vai perceber muitas questões, né? Ele fala assim: olha ao redor, a sala de aula está parada, não é mesmo? Afinal, se a Terra gira, por que não sentimos as coisas girando também, né? É como eu havia falado anteriormente. Às vezes nós somos um referencial em relação ao outro, né? Nós somos uma referência, né? Como eu havia falado ainda há pouco, nós temos uma impressão contrária, porque quando a gente olha o mundo a partir da nossa própria referência, né? Ou seja, de nós mesmos, a gente tem aquela impressão, né? Então, nesse caso aqui, ele está falando isso pra gente, né? Que às vezes nós não percebemos, mas a Terra, ela gira o tempo todo, sem parar, né? Tá? Ela gira sem parar, nem um segundo. Aliás, ela já está girando nesse exato momento, como tudo que há nela, cidades, florestas, oceanos, seres vivos e até mesmo o ar que gira com a Terra. Então, o que vai significar isso para a gente também? O nosso livro, na página 22, ele fala, né? Isso significa de que a gente está se movendo pelo espaço sideral, ou seja, a mais de 1.600 km por hora. Então, esse movimento da Terra é um exemplo de que, às vezes, por exemplo, nossos sentidos nos enganam. Nossa intuição também, nesse caso, né? Então, por exemplo, quem está dentro de um veículo tem a impressão de que é a paisagem que se move, mas quando, na verdade, é o veículo que se está se movimentando, né? Então, à medida que o Sol ele muda a sua posição no céu, as sombras das pessoas, das árvores, de todos os objetos também mudam de posição na Terra. Então, em alguns momentos da história, as pessoas percebem que o movimento das sombras poderia ser usado para identificar em qual período do dia se estava. Então, assim foi criado o quê? O relógio do Sol, tá? Então, esse relógio do Sol, muito utilizado pelas pessoas antigamente para se situar em que parte do dia, né, em que parte do dia estaria marcando, né? Já que antigamente não existia um relógio como existe hoje, né? Então, se uma pessoa parar, por exemplo, num lugar em horário diferente ao longo da vida, a sombra formará, né? E terá diferentes posições, né? Porque isso aí vai significar, né? A mudança do Sol, a mudança de posição do céu em relação às sombras das pessoas e das árvores, tá? Então, o nosso livro do Positivo também, ele coloca essas questões, tá?